Estamos ao vivo no Facebook da Câmara sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Mamoré, na forma regimental, havendo quórum legal, declaro aberta a 7ª sessão ordinária virtual da Câmara Municipal de Nova Mamoré, referente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura, realizada no dia 29 de março, às 19 horas. Sejam todos bem-vindos aos munícipes que acompanham a nossa sessão virtual pela Câmara, que está sendo bem assistida por todos. Em nome de todos os vereadores, agradecemos imensamente a participação de vocês. Passamos agora para a apreciação da ata. Leitura da sessão anterior da ata ou dispensa? Dispensa, senhor presidente. Leitura dispensada. Passamos agora para a leitura dos documentos expedidos. Não houve. Leitura dos documentos recebidos. Sumi de novo aqui. Deixa quietinho aí. Vamos fechar o microfone, Juvenil. Está aberto. Leitura dos documentos recebidos. O ofício 166 de Vossa Excelência, o prefeito Marcélio, resposta ao vereador Nilson Alves do Santo, vereador Abílio, referente à resposta da indicação número 05 de autoria do vereador. O ofício 165 para Vossa Excelência, o vereador Cláudio Mir, de resposta do excelentíssimo senhor prefeito Marcélio Rodrigues, referente ao ofício número 01. Ofício 164 do prefeito Marcélio a Vossa Excelência, o vereador Abenaí, referente à indicação número 01 de sua autoria. O ofício 162 do Executivo Municipal a Vossa Excelência, o vereador Fábio, em resposta ao ofício número 08. Ofício 160 de Vossa Excelência, o prefeito a Vossa Excelência, o vereador Juvenil, mais conhecido como Jiripoca, referente à resposta do ofício número 02. Ofício 156 do Executivo Municipal para Vossa Excelência Juvenil Quirino, o Jiripoca, referente aos assuntos tratados no ofício 01. Ofício 157, de autoria do Executivo Municipal, a Vossa Excelência o vereador José Carlos, referente ao ofício número 03. Ofício 158, do Executivo Municipal, a Vossa Excelência o vereador José Carlos, também referente à resposta do ofício número 08, do excelentíssimo senhor vereador. Ofício 159 do Executivo, também resposta ao vereador José Carlos, referente à resposta do ofício número 04, de autoria do vereador. Então, as respostas dos vereadores serão colocadas nas pastas e amanhã será encaminhado no WhatsApp de cada um as respostas do Executivo a cada excelentíssimos senhores vereadores. Documentos recebidos. Leitura do ofício número 09. Recebido em 29/3, referente à prestação de contas da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativa aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, de acordo com a instrução normativa do Tribunal de Contas, a instrução número 013. Ofício número 09. Excelentíssimos senhores vereadores, temos a satisfação de encaminhar a Vossas Excelências a prestação de contas da Secretaria Municipal de Assistência Social relativa aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, de acordo com a instrução normativa número 013 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Fazemos juntar os seguintes anexos e damos alguns esclarecimentos que achamos oportuno saber. O balancete das contas razão, demonstrativo do saldo bancários, conciliações bancárias e suas respectivas cópias de extrato de contas correntes, comparativo da receita orçada com arrecadada, demonstrativo da evolução e execução orçamentária, rol de contratos e licitações, rol de responsáveis por desvios, relação de pagamentos efetuados no mês, quadro demonstrativo da despesa com pessoal, relação de repasse efetivo pelo Poder Executivo e balancete da receita, balancete analítico da despesa, programação financeira mensal da arrecadação da receita,
programação financeira mensal da despesa, balancete da programação financeira de desembolso, cópia de leis, cópia dos decretos. Na oportunidade, nós colocamos à disposição, renovando a vossas excelências, nossos reais protestos de apreços e distinta consideração. Atenciosamente, Jorge Oliveira do Nascimento, secretário municipal de Trabalho e Assistência Social de Nova Mamoré. Não tendo mais nenhum documento recebidos, passaremos para o pequeno expediente. Palavra dada aos vereadores no pequeno livro, no livro especial de oradores, com direito a 5 minutos sem a parte. Os vereadores que desejam utilizar a palavra, se pronunciem para os 5 minutos. Vou colocar aí, presidente, 5 minutos. Primeiro vereador inscrito, vereador José Carlos, do Patriota. Com a palavra, Vossa Excelência. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Quero cumprimentar todos os nossos internautas que acompanham nas redes sociais e dizer que é uma satisfação hoje, na segunda-feira, a gente está participando da sessão. Hoje a gente estamos aqui na Câmara, dessa sessão virtual, e dizer que foi uma semana que passou, foi uma semana muito próspera. A gente tivemos viagem para o Porto Velho, né? De parceria para o município de Nova Mamoré, juntamente com o vereador Abílio, o vereador Jair. Fomos recebidos pelo governo do estado. Estivemos na CETAM para ver a situação que se encontra uma possível reabertura ou retirada daquela porteira que está, vamos dizer na palavra mais correta, atrapalhando o trânsito na Estrada Parque, né? A gente vê as dificuldades de muitas pessoas que vêm da parte de Jacinópolis, quando chega ali próximo à sede da pessoal da ambiental, eles ficam ali parados até amanhecer o dia. Então isso aí, a gente expôs essa situação do pessoal da SEDAM, em reunião com o Coronel Desert, e ficou de resolver nos dar uma resposta para o deslocamento ou a retirada daquela porteira que ela se encontra em local errado. Ela se encontra dentro de uma propriedade privada, os termos da lei não é legal. Tivemos também a SEAGRE, em busca de parceria com os nossos produtores rurais, onde foi discutido vários planos de trabalho aqui para Nova Mamoré, para a Secretaria de Agricultura. Fomos também recebido na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, onde o secretário de Saúde Municipal participou, aqui, o secretário de Nova Mamoré participou junto com o vereador Abílio e o vereador Jair, aonde fomos recebidos e atendidos, graças a Deus, um bom diálogo entre os dois municípios. Foi acordado a implantação do posto de saúde, combate à malária, no assentamento de água, onde a gente vê que aquele povo tem muita dificuldade, deslocamento devido à distância para a área de Nova Mamoré. Graças a Deus as coisas aconteceram do jeito que era esperado, porque a gente, quando leva alguma demanda ao Executivo Municipal de Nova Mamoré, a gente é atendido, sempre fomos atendidos e nós temos mais é que agradecer. A gente vê as dificuldades que o município passa, mas não é por causa da dificuldade que a gente tem que se agarrar e esmorecer. A gente está aí unidos, a Câmara de Vereadores, juntamente com o nosso presidente, e juntamente com o prefeito, Secretaria de Obras, Secretaria Municipal de Saúde, estamos buscando dar o melhor de nós. E acredito eu que em poucos dias a gente já estaremos aí trazendo soluções para os nossos munícipes
porque as coisas não tem como andar muito rápido, porque as dificuldades são grandes. A gente tem que agradecer, sim, a Secretaria de Obra pelo trabalho que está sendo executado no município. As demandas são inúmeras, maquinários são pouco, mas devagarzinho a gente vai conseguir chegar lá. E agradecer a todos, essas pessoas que acompanham a gente nas redes sociais, e dizer, pessoal, que vamos compartilhar, vamos dialogar, vamos entender a situação que se encontra o município, a situação que se encontra o Brasil nesse momento, porque a gente queria que a gente estivesse hoje fora dessa pandemia, mas as dificuldades não fomos nós que criamos. Você sabe muito bem que essas dificuldades estão em todo o Brasil. Então vamos ter um pouquinho de paciência conosco, com nós, que estamos à frente do poder público. Nós estamos dando o melhor de nós para vocês. Então acredite que dias melhores virão para todos. Muito obrigado. Temos mais algum vereador que deseja utilizar os 5 minutos? Se não tivermos nenhum vereador inscrito nos 5 minutos, passaremos para o grande expediente. Passaremos então para o grande expediente. Palavra dada aos vereadores, inscrito no livro especial de oradores, com direito a 10 minutos com a parte. Vereador que deseja utilizar a palavra. Presidente. O Jair, depois o Zé Carlos. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Jair. Boa noite. Boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui todos os colegas, também o excelente presidente André e todos os internautas que nos acompanham. Queria só fazer uma complementação na fala do Zé Carlos sobre as conquistas dessa semana que nós tivemos nessa agenda em Porto Velho. E a minha estendeu um pouquinho mais, não que o Zé Carlos não fizesse parte dessa conquista, mas por questão de ajuste de agenda, ele não participou conosco aqui na entrega de um caminhão caçamba na linha 28, né? O caminhão caçamba foi entregue aqui em Nova Dimensão na quinta-feira pelo deputado Ezequiel Neiva. Isso é uma luta que nós já tinha traçado desde do ano passado, no caso, assim como vamos dizer, assim, quando nos elegemos, nós já tinha esse pedido feito para o deputado Ezequiel Neiva e, graças a Deus, veio completando aí, concretizando agora no início do nosso mandato. Esse pedido foi feito em novembro, só para que os internautas fiquem cientes da preocupação nossa como representante do povo. A gente já vem aí dando celeridade na situação para que o município realmente venha caminhar. E sem deixar de agradecer o deputado que não vem medindo esforços para atender o município, que não são poucas as demandas, mas que com esforço dos vereadores, da Câmara de Vereadores, da Prefeitura e da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, a gente vai tentar fazer um trabalho um pouquinho diferenciado, porque eu acho que a população de Nova Moura espera muito dessa gestão, assim como espera das outras. Mas, infelizmente, por algum motivo ou outro, nós ficamos com a responsabilidade maior. A respeito da porteira que o Zé Carlos comentou, muito bem colocado, uma situação que vem trazendo grande transtorno, além de prejuízo. Foi uma questão que a gente fez questão de enfatizar, nem só uma vez, mas várias vezes, tanto no DR quanto no SEDAM. Nós colocamos a situação daquela porteira, apresentamos proposta que vem trazer resultado numa possível liberação daquele bico do parque, que também foi uma pauta de conversa no SEDAM.
a gente pediu que o governo pedisse de volta a PL que tramita na Assembleia Legislativa para uma reavaliação, porque aquela área ela já se encontra parcialmente desmatada, gerando aí já um certo desconforto entre os poderes, mas que traz uma certa insegurança para aquelas pessoas que também estão lá dentro. Por esse motivo, nós acompanhamos uma equipe que estava presente, residente na região, ciente da situação, pediram o nosso apoio e nós, como representantes do povo, não teria como deixar de dar um pequeno suporte com essas pessoas. Não que nós queremos a liberação do parque, não que nós apoiamos a liberação de parque, que na verdade não é parque, é simplesmente um corredor ecológico onde liga duas reservas, um parque estadual a uma reserva federal. Então, com esse intuito, nós apresentamos proposta ao governo que retirasse o projeto de lei para avaliação, porque uma vez que a área encontra-se já apropriada, precisa ser refeito o estudo. Outra situação é a questão da estrada parque, que cruza essa reserva. Hoje, o custo dessa estrada está encalçada em 8 milhões de reais. Esses 8 milhões de reais seria economizado caso o governo entenda que aquela área pode ser apropriada. Se isso acontecer, o governo entender, de volta o projeto de lei que tramita na Assembleia e reavaliar, entender que esse projeto, esse bioparque pode ser apropriado, automaticamente nós economizaremos 8 milhões de reais, que será o custo da estrada parque. Em seguida, pode-se passar para a União essa estrada e tornar uma BR federal. Porque hoje o governo do Estado não tem orçamento próprio, não tem condições de arcar com o custo da pavimentação da BR-420, que liga Nova Mamoré a Buritis. Então foi com esse intuito que nós apresentamos algumas propostas, não que a gente é de acordo com o desmatamento, com a invasão, como é caracterizada aquela região, mas sim com a economia do país. Uma vez que o Zé Carlos colocou, e muito bem colocado, pessoas que trafegam por aquela região passam por um transtorno, um desconforto e até um certo perigo. Cruza-se toda uma reserva, aonde não é reserva, aonde teria que estar protegido, e vem parar dentro de uma propriedade privada, barrado numa porteira. Então é o cúmulo do absurdo que está acontecendo naquela região, e com certeza, se o governo reavaliar a situação, ele vai entender que o prejuízo que o município toma com essa situação é muito grande, uma vez que produto perecível, carga viva, tem que ser programada numa situação muito, muito rigorosa para que não tenha nenhum tipo de problema ou prejuízo naquela ponte. Então a gente está atento à situação, vamos estar aí ligado na situação, vamos estar de olho, cobrando o governo, e alguma novidade a gente vai estar passando aí para os nossos munícipes, que com certeza será de grande valia. Só uma parte, vereador. A parte concedida, vereador. Só para complementar a tua fala, se tratando de estrada parque, só lembrando aí, que nessa reunião também nós expusemos, colocamos a situação das pontes da estrada parque, né? Eles nos prometeu que esse maquinário chegaria esta semana, que o maquinário já estava a caminho, o batistaca, para a recuperação daquelas pontes que está lá amarrada por cabo de aço. Só mesmo para complementar e lembrar aí, se você quiser fazer mais algum complemento, fique à vontade, meu amigo. O microfone está fechado, Jair. Era só essas considerações finais que eu queria fazer. O vereador Zé Carlos colocou muito bem a respeito da ponte, e acredito que ainda essa semana esses maquinários devem estar chegando para a recuperação dessas pontes,
e, se Deus quiser, no final tudo vai dar certo. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Palavra dada agora ao vereador inscrito no livro de oradores com 10 minutos, com a parte, o vereador José Carlos. Presidente, voltando a fazer uso dos 10 minutos com a parte, quero aqui agradecer ao secretário de Obras, Anildo Pinto, e fiz um pedido a ele na sexta-feira, fomos atendidos, ele nos retornou sobre um atoleiro na segunda linha do Ribeirão. A gente foi cobrado lá pelo Fubica, pelo Fábio e pelo Elias, morador da segunda linha. A gente foi lá ver a situação de perto, porque hoje a gente tem que estar indo ao local para verificar a situação, para que a gente possa estar passando para o secretário de obra, porque tem algumas coisas que tem necessidade de esperar. É obrigado a esperar, porque para a gente hoje designar um maquinário da Secretaria de Obra para a gente fazer algum aterro em alguma linha, é mesmo que em vão, porque dependendo da localidade, fica pior. Então eu quero aqui agradecer ao secretário de Obra pelo desempenho, pela vontade de trabalhar, porque não é fácil, nesse período chuvoso, estar atendendo essas demandas, mas lá, como é um local que está intransitável, ele vai nos atender com a retroescavadeira e com a caçamba, para que a gente possa estar fazendo, são 100 metros lá na segunda linha, e se Deus quiser, hoje eu liguei para os meninos, falei para eles terem paciência, porque choveu demais naquela região, então amanhã não vai ser possível mandar esse maquinário, porque se mandar maquinário para lá, a gente vai causar mais danos, em vez de arrumar, vai ficar pior. Eu quero também aqui agradecer o secretário de obra por estar atendendo uns ofícios que a gente fez para 23, para 21, umas pontes que precisava ser recuperada, e o Calixto nos passou a mensagem que está lá, dando todo o apoio lá para aquele pessoal, está fazendo a recuperação. É uma reabertura de um travessão que liga 23 para 21, uma ponte lá no Marcão do Peixe, uma ponte no Seu Mané Canela e a outra na 21 no Ararinhas. Então aqui a gente tem que agradecer, sim, é um trabalho de todos, é uma união de todos, do Executivo, Legislativo, em parceria com a Secretaria de Obra. E quero também, fazendo uso desses 10 minutos, eu quero dizer para os nossos munícipes que a gente, na nossa reunião do DR, eu, o vereador Abílio, o vereador Jair, a gente pedimos, em nome da residência, né, do pessoal que reside hoje, patrulha do DR, para que implante no município de Nova Mamoré, para atender Guajará-Mirim e Nova Mamoré, uma residência oficial, que seja desse município, para que não venha nos atender só com a quantidade de máquina, ou que se dê prioridade a outros municípios. A gente vê que um grande esforço da residência de Buritis para atender Nova Mamoré, mas não tem como. Quando chega na Estrada Parque ali, eles voltam para trás e Nova Mamoré, mais uma vez, fica à mercê. A linha D aí, vocês sabem que nós estamos agora plena safra, e essas carretas precisam estar saindo carregadas. Então ficou acordado, ficou combinado deles designar aqui para o município de Nova Mamoré 2 patrol para que dê manutenção até chegar o período do verão. Quando chegar o período do verão, eles vão ver a maneira de instalar uma residência do DR aqui no município de Nova Mamoré para fazer o levantamento da linha D. Esse aí foi uma parceria que a gente buscou junto ao governo do estado, e nós vamos estar cobrando. Nós vamos estar buscando essa parceria, que foi uma conversa de homens. Então nós não vamos deixar que essa conversa fique só mesmo em conversa, porque as pessoas, normalmente, quando se fala em acordo, normalmente as pessoas ficam desconfiadas de acordo político, né? E nós queremos aqui agradecer também ao Executivo, na pessoa do prefeito Marcelo Brasileiro, as respostas
nossos ofícios, né, que foi encaminhado para o gabinete do prefeito, que é sobre a construção do posto de saúde na terceira linha com a linha 21, sobre a limpeza do distrito de Palmeiras e sobre a construção da escola Polo na terceira linha com a 21. Fomos atendidos, né? Com certeza umas coisas que vai estar sendo implantada no plano de governo do Executivo, e se depender dessa Casa de Lei, nós teremos sim essa construção dessa escola, a limpeza do distrito e a construção desse posto de saúde que se faz necessário naquela região. E eu quero agradecer mais uma vez, presidente, pela oportunidade de estar dialogando com todos vocês. Fico conosco. Algum mais vereador deseja utilizar os 10 minutos com a parte? Se não tiver ninguém inscrito no grande expediente, nós vamos prosseguir a sessão. Boa noite. Vossa Excelência vai utilizar os 10 minutos? Está com a palavra, Sim. Vossa Excelência. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos internautas aí que nos assistem pelo Facebook. A palavra vai ser breve aqui. É só relativa ao que aconteceu aí, né, as cobranças que nós tivemos decorrente a essa semana, né, que se passou. E dizer que a gente quer mais agilidade, né? Quer mais agilidade, mais celeridade aí para a questão do tratamento do Covid-19 aqui no nosso município. A gente está indo aí no hospital, né, diariamente, como começamos aí a gente vai estar sempre indo lá, está sempre conversando com funcionários, está sempre conversando com pessoas, né, que estão ali querendo informação dos seus parentes que estão internados, e a gente vê que anda faltando algumas coisas, né? A gente vê que anda faltando algumas coisas que é essencial, igual foi me relatado lá que aquela máscara VNI, né, que é essencial para estar limpando o pulmão do paciente na fase inicial ali, onde ele não precisaria precisar de um oxigênio, de um leite UTI. E temos 4 máscaras no hospital, e essas máscaras ainda foram cedidas pelos empresários da doação. E pelo que me passaram, essas máscaras, eu pesquisei, é R$220. Então, assim, tem coisas que é vidas, mas precisa salvar vidas. Então, assim, vamos resolver. Então, peço aí do secretário de saúde que ele tenha mais celeridade e busque aí resolver essas questões, né? Tem a questão também aí do laboratório, né, do hospital ali, que esse período chuvoso aí, as pessoas vão ali para fazer os seus exames, e é sol, é chuva. Eu mais o vereador Juvenil já fomos lá, já vamos lá, já fizemos o ofício, pedimos. Eu falei com o prefeito ontem, o prefeito falou que já vai providenciar, espero que providencie logo isso aí, porque esse período chuvoso passou, já não adianta mais resolver. Então é nesse sentido aí que a gente quer, né, que o secretário venha a ter mais agilidade aí para resolver essas questões. Essas são minhas palavras. Boa noite a todos os amigos vereadores, estamos juntos aí, meu amigo. Algum mais nobre vereador deseja utilizar os 10 minutos com a parte?
Então, não tendo ninguém mais inscrito, vamos caminhar a sessão para a ordem do dia. Ordem do dia, a mensagem número 014, que foi lido na última sessão e pedido uma conversa com o prefeito e o secretário sobre alguns pontos que alguns vereadores levantaram. Vou ler a mensagem novamente. Honrado pela oportunidade, dirijo-me a vossas excelências e apresento os meus sinceros cumprimentos, ao tempo que submeto a apreciação e votação o projeto de lei visando valorizar e incentivar os servidores da área da saúde, que vem atuando diretamente na linha de frente no combate ao Covid-19. É fato público e notório que a pandemia do Covid-19 é um dos cenários mais tenebrosos que a humanidade enfrenta nas últimas décadas, afetando uma enorme quantidade de famílias e dizimando consideravelmente parte da população mundial, gerando um caos generalizado e uma superlotação do sistema de saúde, seja no Brasil, seja no mundo. No combate à pandemia do Covid-19, os profissionais da saúde assumem a liderança, empreendendo uma série de esforços e enfrentando uma carga elevada de estresse e dura jornada de trabalho, cujo fim ou amenização até então não pode ser visualizado. Por isso, a proposta da instituição do auxílio temporário Covid-19 compõe a política de valorização e retribuição aos servidores que estão em linha de frente ao combate ao coronavírus, definido pela Prefeitura Municipal. Ademais, a proposta de lei está em consonância aos entendimentos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que recentemente proferiu recomendação a este município. Recomendar, com base no artigo 98H da Lei Complementar 154 de 96 e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, ao senhor Marcelo Rodrigues Uchoas, prefeito municipal, com o objetivo de induzir oportunidades e melhorias à atuação administrativa e busca o aprimoramento da gestão pública, que avalie a conveniência e oportunidade de criar, implementar e fortalecer políticas públicas para a valorização e motivação dos trabalhadores da saúde pública, considerando a importância da atuação destes profissionais de alta relevância pública para o adequado funcionamento dos serviços de saúde. Considerando que preenchemos os requisitos para permear os referidos pagamentos, bem como esse projeto se mostre como uma forte política pública que visa fortalecer os servidores que estão atuando diretamente na linha de frente. Projeto de lei número 014. Institui o auxílio temporário Covid a ser pago aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde que estão na linha de frente à pandemia, no município de Nova Mamoré, Rondônia, e outras providências. Artigo 1º. Fica criado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Nova Mamoré o auxílio temporário Covid-19, de caráter indenizatório e mensal, a ser pago aos servidores que estão na linha de frente à pandemia da Covid-19, lotado na Secretaria Municipal de Saúde no município de Nova Mamoré. Artigo 2º. O auxílio temporário Covid fica com o valor fixado em R$ 280, sendo devido pelo período em que perdurar a situação de insegurança e fragilidade sanitária e de saúde em virtude da pandemia de Covid-19. Artigo 3º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais por anulação de dotações orçamentárias próprias destinadas ao cumprimento do auxílio. Artigo 4º. O auxílio temporário, diante de seu caráter indenizatório, não incidirá reflexamente sobre 1/3 de férias, 13º salário, fundo de garantia do tempo de serviço, o FGTS e Previdência. Artigo 5º. O auxílio temporário Covid-19 não será concedido nos seguintes casos: licença de servidor para exercício de atividade política, licença-prêmio por assiduidade, afastamento para exercício de cargos oficiais das esferas estadual e municipal ou missão temporária de caráter diplomático ou cultural, afastamento preventivo com medida cautelar em processo administrativo disciplinar, afastamento por pertencimento ao grupo de risco e cargo comissionado ou função de confiança. Os servidores que não se enquadram nas exceções acima e que atuem na linha de frente de combate à pandemia, mediante aos contratos com o município de Nova Mamoré, farão jus a indenizações quanto a um desses contratos. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeito Marcelo Rodrigues Uchoa, Prefeito Municipal. A matéria está aberta para discussão.
Senhor presidente, na tramitação do projeto, a apresentação nessa sessão já para votação? Como ficou na última sessão de fazer uma reunião com aqueles que tinham dúvida, né, para tirar as dúvidas, e a urgência que requer o projeto para poder ser pago nessa folha de pagamento, a gente tivemos a reunião com o prefeito, onde pudemos tirar algumas diretrizes, alguns encaminhamentos, e a necessidade de a gente fazer essa aprovação para que a gente possa já estar contribuindo com o auxílio Covid para os nossos funcionários, né? Infelizmente não teve como todos participar, mas tivemos aqui presente o vereador Abílio, o vereador Jair, o vereador Cláudio Mi, o vereador Célio também presente, e o prefeito veio presencialmente e fez uma fala da necessidade desse projeto para a gente encaminhar esse apoio, e nos mostrou aí que tem o orçamento, né, para ser pago esse recurso para os nossos funcionários, e a lei está embasada conforme orientações de quem se enquadra nela. Então, eu vejo essa necessidade da gente fazer essa votação hoje para podermos entrar na folha de pagamento dos nossos servidores. Segundo o prefeito, ele pretende pagar a partir de abril, né? Isso foi falado aqui, né? A partir de abril. Março a folha já foi fechada, já foi paga, né? Acredito eu, hoje é 29. É isso? A partir de abril, né? Então, a questão é o seguinte, se algum vereador tem alguma dúvida sobre o projeto ou pretende propor alguma coisa, a única possibilidade é estar na mão do plenário, ou se coloca em comissão para se colocar, até levar a ideia de algum vereador, então se vota. Eu percebi que alguns tentaram fazer algumas colocações, mas aí a manifestação é de quem deseja colocar. Aí os que pontuaram algumas manifestações, até foi o vereador Cláudio Mi, acho que está presente, esteve aqui na reunião, né? O próprio vereador Célio na reunião pontuou, o vereador Abílio e o Jair, que pontuaram também. O prefeito respondeu todas essas pontuações que foi levantada na última sessão a esses vereadores, né? Então, os outros que eu estive em contato diz que concorda com a matéria. Então, eu não vejo necessidade da gente segurar para poder andar o processo se todos têm esse entendimento, a não ser que quem participou da reunião ficou com alguma dúvida. Mas as proibições de não pagamento, elas estão embasadas na legislação federal, né? Que ela tem, vou dizer no microfone aqui que está dando eco aqui. Essa legislação federal, ela já proíbe o pagamento em algumas situações do auxílio Covid em conformidade, porque são recursos que vêm da União. Presidente. Com a palavra, Zé Carlos. Eu estava dando uma lida hoje e eu verifiquei um ponto que eu acredito que a gente deveria dar uma verificada sobre algumas situações. Alguns funcionários que se encontram afastados, mas do quadro da saúde. Do meu ponto de vista, esses funcionários eles não estão encaixados para receber esse auxílio. Eu gostaria que fosse revisto, porque alguns funcionários que estão afastados por causa de problemas de saúde, eu acredito que deveria ser colocado para receber também, nem que seja uma parte. Porque se estão afastados, é por motivo de doença. Então, eu não posso até ser que, devido à grande quantidade de assunto que tem nesse texto, eu não li tudo, mas eu acredito que nós deveríamos rever essa situação. Se tiver como fazer algum complemento, eu agradeço. Certo, essa pergunta acho que foi feita até pelo Vossa Excelência vereador Cláudio Mi, ao prefeito na reunião presencial, se ele quiser também pontuar, que ele levantou essa situação na reunião que nós tivemos aqui, sobre de quem foi o vereador Cláudio Mi e o vereador Jair também, que pontuou essas duas demandas. Ficou acordado? O vereador Cláudio Mi depois nós vamos ouvir ele. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, vereadores, senhores que nos acompanham pelo Facebook.
Realmente, na reunião, eu conversei com o prefeito, juntamente com os demais vereadores presentes, para que fossem inclusos os servidores que estão afastados, não por vontade própria, mas porque são dos grupos de risco. E nós tivemos aí, durante essa questão do Covid, que ainda permanece, óbitos entre servidores, servidores que foram para a UTI, servidores que perderam familiares, inclusive companheiros e companheiras de vida, e foi pedido que a nossa solicitação era que eles também fossem inclusos, até porque estão afastados por motivos realmente que não podem estar em trabalho. O prefeito até convenceu ao explicar essa situação, só que durante essa semana eu fui procurado por alguns servidores e hoje, durante também uma reunião da comissão, nós levantamos essa situação que é com relação aos servidores comissionados, que trabalham comissionados. Eles não têm nenhuma outra garantia de vida que não seja o seu salário trabalhando diuturnamente à frente da situação do Covid, e eles não estão sendo atendidos nesse pleito. E conversei hoje com o pessoal da comissão se seria possível, não sei se legalmente, isso teria que ver juridicamente, talvez o projeto deva ir para a comissão, não sei qual é o entendimento dos demais vereadores, mas se é possível, pelo menos, já que não os servidores que estão afastados por motivos de saúde, que são servidores de carreira, pelo menos os cargos em comissão, que são muitos, em Nova Dimensão, em Jacinópolis, em Nova Mamoré, em Palmeiras, na terceira linha do Ribeirão, tem muitos servidores que são comissionados, que são cargos de confiança, que também poderiam receber, pelo menos por um período, até serem toda a população ser vacinada, e aí sim esse projeto sairia de tramitação, né, poderia ser suspenso. Não sei se é o entendimento dos demais. Na realidade, pelo tempo daria para se discutir, mas eu não sei a legalidade. Desculpa aí um momento aí, Jair, a gente já saiu aqui da palavra. Então, é o seguinte, o que a gente fez uma reunião informal hoje, surgiu essa dúvida do Claudiomir e do Jair. Eu, na realidade, com relação a esse projeto, a gente ouviu as discussões, tivemos outros embates em outras questões que o prefeito explanou aí. Mas, assim, a única alternativa que tem seria tirar de pauta para votação hoje, para pagar em abril. Ele tem que ser votado até dia 12, por aí, porque a folha é feita até dia 15, então você teria que ser feito um compromisso de ser discutido isso no máximo até segunda-feira. Para que aí, se vocês pretendem, a gente chama o secretário, chama o jurídico e a gente vê a legalidade. Aí você precisava fazer um requerimento verbal aí ao presidente para que ele consulte o plenário. Se tiraria, colocaria na comissão, a gente faz um acordo para votar em toque de caixa aí, porque não pode atrapalhar o andamento do processo aí, que eu sei que é urgente. Aí fica a critério, vamos aguardar o Jair aí, que pretende se manifestar. Vossa Excelência, vereador Jair. Então, só complementando aí a fala dos nobres colegas, a discussão que nós temos hoje foi exatamente a respeito desses dois pontos. Inclusive, agora na volta para casa, eu passei no posto de saúde de Nova Dimensão para fazer alguns levantamentos. Quantos cargos comissionados nós temos aqui hoje no distrito de Nova Dimensão? Por incrível que pareça, de um quadro de 40 funcionários, 10 são cargos comissionados. Ou seja, se porventura nós não colocar esses cargos comissionados, que já ganha, eu diria que expressamente mal, pelo que eles fazem, devem ser melhor remunerado. Hoje, por exemplo, um cargo comissionado de linha de frente, como motorista, por exemplo, até técnica de enfermagem, tira líquido por mês uma média de 980 e alguma coisa, menos de R$1.000. Ou seja,
é um salário que não dá para tocar uma família. Eu refiro à nova dimensão porque é a realidade que eu vivo mais próximo. Então, hoje, o quadro que nós temos, se esses funcionários, esses cargos comissionados, perder esse benefício e se sentir lesado por esse projeto e vir a pedir, infelizmente, o posto de nova dimensão para de funcionar por falta de mão de obra. Então, é uma preocupação nossa como vereador, isso a gente precisa avaliar com carinho, colocando esses cargos comissionados na posição de servidor também dedicado. E, infelizmente, pela situação do comissionado ser um pouco mais vulnerável, ou seja, poder ser dispensado a qualquer momento, boa parte dele se desdobra, faz até além do necessário. É o que acontece hoje no posto de nova dimensão. A minha opinião, não seria justo. A minha internet deu uma caída exatamente no artigo 5º aí, que fala a respeito do assunto. Na minha opinião, eu não acho justo que esses cargos comissionados fiquem de fora desse abono. Presidente, eu vejo que são duas questões que precisam ser levantadas. Eu acho até que houve uma falha nossa durante essa semana, depois da fala do prefeito, em buscar essas informações. Não sei se foi uma falha, mas é a questão da viabilidade financeira, porque nós temos que saber o impacto financeiro disso, além dos servidores de carreira, daqueles servidores concursados, também sabermos a viabilidade jurídica, se pagar para um cargo em comissão. Eu acho que nós precisamos buscar essas informações. Nós temos aí uma semana bem reduzida, que é a Semana Santa, a partir de quinta-feira praticamente tudo fechado. Não sei se a comissão se reuniria com o jurídico da Câmara ou da Prefeitura e com o secretário durante essa semana, se daria tempo para buscar essas respostas, para votar esse projeto até segunda-feira, até para que ele faça parte, que ele consiga ser feito folha, ser incorporado à folha para esse mês de abril. Alguém mais queira se pronunciar sobre o projeto? Presidente, boa noite. Boa noite, excelência. Boa noite aí, todos os vereadores. Em relação a esse projeto, presidente, eu vi aí a fala do vereador Jair, do vereador Claudio Mir, sobre a questão do pessoal de cargos que realmente estão na linha de frente. Sabemos que, por ter muitos funcionários afastados, por ser de risco, do grupo de risco, né, pela idade, e às vezes teve que colocar alguns cargos para substituir, questão de motorista de ambulância, técnico de enfermagem, mas lá a pessoa não está lá como técnico de enfermagem, está lá como chefe de seção de alguma coisa, mas está exercendo esse trabalho por causa da necessidade. Se for possível, presidente, claro que nós não podemos também atrapalhar ou que seja, ver a legalidade se não vai atrasar essa questão desse abono aí para os servidores de abril. Acho que a questão desse projeto aí, não vai, por exemplo, poder estar em receber caso você tira de pauta. Eu creio que não são muitos servidores de cargos, são poucas pessoas, são resumidos, mas que realmente na frente, como diz aí o vereador Jair, levantamento que ele fez em Nova Edição e também em Nova Morena e outros lugares. Se for possível, e se for atrapalhar também, nós podemos esperar mais uma semana, na próxima já votar, mas que for atrapalhar o pagamento desses servidores receber, nós temos que observar isso aí também. Muito obrigado, senhoras. Vereador. Pois não, vereador Zé Carlos? Segundo o jurídico, se tratando de recurso da União,
contrato emergencial pode sim pagar. E com recurso próprio não pode ser pago esses servidores, né? Então, fica a critério dos vereadores, né? Se quiser aguardar mais, discutir mais a matéria, a gente vai se aprofundar, mas desde já, juridicamente, tá legal do jeito que tá aí esse projeto, tá? Então tá. Assim, presidente, Opa. que nem o vereador Claudio Mir acabou de falar, se tem realmente legalidade, vê muito isso, tem legalidade de poder pagar esse sabão aí, esse auxílio aí, Covid, para os cargos, né? Tem que observar. Se for possível, a gente vai tirar todas essas dúvidas e na próxima aí a gente já votar na próxima sessão. Como essa semana ela é bem reduzida, como foi levantado aqui, então quinta-feira já é quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado, domingo. Então a gente teria que tentar fazer essa conversa com o secretário até quarta-feira, né? Se possível. E seria importante criar mecanismos para que todos pudessem participar e já definir essa questão, se fosse do entendimento. A gente poderia estar tentando fechar uma agenda com o Arildo para quarta-feira, que seja à noite, que possa ser online também, se for o caso. A gente faz toda essa estrutura que está fazendo para a sessão, a gente faz para essa conversa. Aí todos os vereadores possam participar mesmo, estando longe, né, de Jacinópolis, na 21, Zé Carlos, o próprio Zé Carlos, o pessoal da 28. E aí todos esses pontos de dúvidas a gente encaminharia. Seria uma proposta para que todos pudessem participar. E que a gente possa estar somando para tirar essas dúvidas. Vocês concordam com essa proposta? Ô André, deixa eu te dar uma sugestão. Isso aí já foi tratado, essa reunião, para colocar em pauta, tudo certinho, na nossa reunião online, para hoje nós discutir. Aí hoje realmente não estou vendo que não está dando certo. Eu faço uma sugestão, sugiro, no caso, que seja essa reunião presencial, porque da próxima, que você viu, deu que não deu, muitos não participou. Aí online, eu creio que dessa forma não resolveu o assunto. Se alguns vereadores concordam, a gente fazer presencial aí na Câmara, essa reunião. Aí tem como discutir melhor esse assunto, que é tão importante. O que os outros vereadores acham disso aí? Só isso aí. Eu vou novamente dar a minha sugestão. Eu acredito que amanhã, terça-feira, poderia ser o dia da comissão buscar informações jurídicas a respeito da viabilidade. A prefeitura também, já tomando conhecimento dessa situação, pode também buscar via jurídico as informações a respeito da questão de pagar ou não, qual a viabilidade, e também a viabilidade financeira, técnico-financeira. Existe condições, existe recurso, né? Como o prefeito disse que a questão dos servidores que estão afastados não seria possível, que eu acho que poderia fazer um estudo mais detalhado, saber se de repente eles também não poderiam ser encaixados, mas já que já foi dada a resposta, então pelo menos a gente busca isso. Mas que o projeto é essencial, é muito bom, e eu parabenizo o executivo pela propositura. Certo, então nós vamos encaminhar, vai falar? Sim, é o seguinte, vamos fazer aqui um acordo entre nós. Vamos fazer um acordo entre nós todos aqui. Estamos presentes aqui perante o presidente. O que o Claudio Mir está sugerindo é uma alternativa. A gente não vai estar aqui terça nem quarta. O presidente falou que é uma semana curta. Eu acredito, se vocês quiserem marcar presencial na próxima segunda-feira, não daria para votar, mas daria para dar o parecer, encaminhar para o presidente e ele podia votar em extraordinária. Aí nós, porque passando essa segunda, a outra já é 13. Eu não sei se ficaria inviável com relação à questão de montar a folha. Então nós queremos ser justos com todos os colegas vereadores e não queremos atrapalhar o andamento da matéria, que é essencial. Então, se essa proposta estiver boa, a gente dá tempo de viabilizar, mas faz uma reunião só.
entre todos os vereadores, jurídico, secretário, tudo conversando o mesmo assunto. E daí, dali, no final da reunião, se dá o parecer, e de acordo com o que for legal, ou que o projeto fique do mesmo jeito, e a gente caminha para a mesa, e a mesa colocaria ou dia 13, ou logo em seguida numa extraordinária. E aí nós não usaria a semana curta, porque amanhã e depois eu mesmo não vou estar aqui, e aí a gente poderia. Mas ficando acertado aqui agora, com o presidente, com todos os vereadores, a gente só faz o papel de convidar o secretário e que processe o aparato jurídico, e o nosso jurídico participaria, para que a gente realmente existe dúvida, como pagar, com relação, eu acho que ilegalidade com relação ao que está afastado não existe, talvez seja injusto, não do meu ponto de vista, seja injusto do ponto de vista da administração que precisa economizar dinheiro, e com relação aos comissionados, eu tenho dúvida, então precisamos. Mas nós podemos fazer isso atende todo mundo, atende a administração, talvez fique até do mesmo tamanho, que a gente não vai trabalhar uma matéria que não tenha legalidade. Mas é importante dar a oportunidade dos vereadores colocar as dúvidas e possivelmente uma emenda. Certo, então nós vamos encaminhar da seguinte forma. Como o Abindaí sugeriu presencial, nós vamos fazer presencial. Só para encaminhar. Vocês ouviram? Sim, pois é, André. André. Ei, André. Oi. Eu acho que dá para marcar para segunda-feira, pô. Tá, eu vou marcar aqui, eu vou encaminhar a matéria. Nós vamos marcar para segunda-feira essa reunião. Eu acredito que umas 10h30, 11 horas fica bom para todos que moram no sítio, né? Que tem o Abinaí. Ô, André, você me ouviu? Ouvi, Abinaí. Você ouviu todo? Deu uma queda na minha internet. Ouvi. Você ouviu? Ouvi. Ah, tá. Aí, igual você tá falando, a gente marca para segunda, aí a gente já faz a sessão aí já, no caso, que é uma discussão tão importante, aí online, um tal, igual a da outra vez agora que nós fez, não participou de todos, quem sabe online aí é melhor, junto aí é melhor, presidencial, certo. Tá? Só minha colocação. Tá. Dá certinho. Vai encaminhar, então. Aí é uma pauta única, né? Pra gente encaminhar, então, a gente faz segunda-feira às 11 horas, aqui na Câmara Municipal, a gente faz essa discussão. Acredito, como a matéria foi bem discutida, a gente faz a reunião, entrando no consenso, a gente já possa votar ela à noite, porque ela está aqui já a conhecimento de todos, né? E se surgir alguma proposta, a gente... Velho, fecha o microfone. Fechei aqui. Então, estando aqui, após a discussão da reunião, a gente encaminha a votação, porque todos vão estar aqui presentes, e acho que aí a gente já pode votar nessa mesma sessão, para não ter esse problema de lançar na folha, e a gente tendo um entendimento. Certo? Então a reunião fica para as 11 horas, aqui na Câmara, com todos os vereadores. E a gente já encaminha e discute, e à noite a gente faz a votação da matéria. Porque muitos não estarão aqui essa semana, para não prejudicar o entendimento de todos. Encaminhando, então, para a mensagem número 015. Essa mensagem, antes de ler, eu vou explicar porque é uma mensagem de extrema urgência aos municípios de Rondônia e do Brasil, e ela chegou hoje, e a gente não poderia ficar sem informar e entrar em consenso com vocês, porque eu vejo que ela é uma matéria que traz uma magnitude tão importante para o nosso município, que é referente à Emenda Constitucional 108 de 2020. Essa emenda, ela instituiu o novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, é a Lei 14.113 de 2020, de 25 de dezembro do ano passado. Nesse sentido, sido aprovado o novo Fundeb, a obrigatoriedade da instituição dos novos Conselhos de Controle e Acompanhamento Social do Fundeb, os CACs. O novo CACs deverá ser instituído por meio de lei específica no município. Em cumprimento a essa exigência, o prefeito municipal, na data de hoje, protocolou a presente mensagem, que justifica a urgência da matéria. Por quê? Com base na Lei Federal 14.113 de 2020, que regulamenta o novo Fundeb, em seu artigo 42, determina que os novos conselhos deverão ser instituídos no prazo de 90 dias da sua vigência, ou seja, até o dia 31 de março de 2021,
que seja a sua vigência, de 1º de janeiro de 2021 até 31 de março, depois de amanhã. Ou seja, a Undime lançou uma nota, na sexta-feira, lançou a todas as secretarias de educação dos estados, pedindo a essa urgência, porque a lei não será prorrogada. O que essa lei faz? Ela institui o CACS, é o Conselho do Fundeb. Eu vou ler a matéria. E ela não sendo aprovada e votada nesse período, o que acontece? O município fica impossibilitado de receber o recurso do Fundeb e não será aberto um novo prazo. Então vamos ler a matéria. Ela é um pouco grande, mas eu vou ler ela toda porque nós recebemos hoje às 13h30, às 13h30. Mensagem número 015. Senhor presidente e nobres vereadores, honrado pela oportunidade de dirigir-me a vossas excelências, apresento os meus sinceros cumprimentos ao tempo que submeto a apreciação e votação do projeto de lei que dispõe sobre a emenda constitucional 108. Tornou o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, permanente, por meio do artigo 212-A da Constituição Federal e a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Regulamentou essa conquista para a educação básica pública. Dentre as mudanças está o aumento da participação da União por meio de complementação que gradativamente, até 2026, passa dos atuais 10% para 26%, podendo ser acessado por estados e municípios de todo o país. Uma outra mudança é que os federados, os municípios, deverão providenciar legislação específica e instituir novos acompanhamentos de controle social, os CACs do Fundeb. Para tanto, a Lei 14.113 determinou em seu artigo 34 a necessidade das novas legislações. E a Lei 14.113, no artigo 42, define que os conselhos sejam instituídos em até 90 dias após sua vigência. Cada ente federado deverá providenciar suas leis específicas, contemplando a participação de setores da sociedade e segmentos da educação. Além da representação do Poder Executivo, no âmbito de cada ente federado, dos diretores das escolas municipais e dos professores da rede pública municipal de ensino, ainda haverá representação dos pais, dos estudantes, dos demais trabalhadores da educação, assim como representação do Conselho de Educação, Conselho Tutelar, das organizações da sociedade civil, das escolas do Estado, indígenas e quilombolas, quando houver na rede de ensino. Ressaltamos ainda que, após a aprovação e a sanção da lei instituídos os CACs, Fundeb, o município ainda deverá ser realizado os processos democráticos de escolha dos respectivos representantes, no termo da Lei 14.113, de 2020, dentro do prazo do ano corrente. Nesse sentido, submeto à apreciação de Vossas Excelências a proposta do projeto de lei, nos termos em perfeita consonância com a Lei Federal 14.113, de 2020, razão pela qual solicitamos sua aprovação, a fim de que possamos ser realizados os trâmites necessários. Agradecemos a atenção dispensada para a Rede Municipal de Ensino. Projeto de Lei número 015. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, os CACs, Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal, número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e revoga a Lei 563 de 2007 e dá outras providências. Artigo 1º. Fica reestruturado, nos termos desta lei, os CACs, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, em cumprimento com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, observado o disposto nessa lei. Capítulo 2º da finalidade. O Conselho Acompanhante de Controle Social do Fundeb é um órgão colegiado, cuja função principal, segundo o artigo 33 da Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, será de exercer o acompanhamento e controle social
sobre a distribuição, a transparência e a aplicação dos recursos do Fundeb no âmbito municipal, com atuação autônoma, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo do município, competindo-lhes: inciso 1º, elaborar parecer das prestações de contas conforme previsto no parágrafo único da Lei 31, da Lei 14.113. Inciso 2º, supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária. Inciso 3º, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PENAT, e o Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento da Educação dos Jovens e Adultos. Inciso 4º, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta dos programas nacionais. Inciso 5º, receber e analisar as prestações de contas referentes aos programas referidos nos incisos 3º e 4º do caput desse artigo. Inciso 6º, examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais. Inciso 7º, atualizar o regimento interno, observado o disposto nessa lei. Artigo 3º, os CACs Fundeb poderá, sempre que julgar conveniente, convocar por decisão da maioria de seus membros o secretário municipal de educação, requisitar do Poder do Executivo cópia dos documentos, licitação, empenho, liquidação, folhas de pagamento, outras informações necessárias ao desempenho de suas funções, realizar visitas para verificar in loco, entre outras questões pertinentes. A linha A, o desenvolvimento regular de obras e serviços realizados. A linha B, adequação do serviço de transporte escolar. A linha C, a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo para esse fim. Artigo 4º, a fiscalização e o controle do cumprimento do disposto no artigo 212-A da Constituição Federal e nesta lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos do fundo, serão exercidos pelos CACs Fundeb. Artigo 5º, os CACs Fundeb deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer referente à prestação de contas. Parágrafo único. O parecer deverá ser apresentado até 30 dias antes do vencimento do prazo de apresentação da prestação de contas pelo Poder Executivo ao Tribunal de Contas. Capítulo 3º, da composição do Conselho e impedimentos. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb do município será composto por representantes indicados pelos seus respectivos segmentos. Inciso 1º, 2 representantes do Poder Executivo, 1 representante dos professores da educação básica pública do município, 1 representante dos diretores das escolas básicas públicas do município, 1 representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas do município, 2 representantes dos pais responsáveis de alunos de educação básica pública do município, 2 representantes dos estudantes da educação básica pública do município, devendo um deles ser indicado pela entidade de estudantes secundaristas. Quando houver, poderão integrar o Conselho Municipal: 1 representante do Conselho Municipal de Educação. Inciso 2º, 1 representante do Conselho Tutelar, conforme a Lei 8.069. 2 representantes da Organização da Sociedade Civil. 1 representante das escolas indígenas. 1 representante da escola de campo. 1 representante das escolas quilombolas. Parágrafo 2º. Antes de proceder à nomeação dos conselheiros, o Poder Executivo deverá exigir a indicação formal dos representantes dos segmentos devidamente chancelada pelos dirigentes de que trata o artigo 6º. Artigo 3º. A nomeação dos membros do Conselho deverá conter o nome completo dos conselheiros. Artigo 4º. A cada membro titular será nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social com assento nesse Conselho. Artigo 5º. Os membros do Conselho indicados do caput desse artigo, observados os impedimentos previstos nessa norma, deverão ser indicados até 20 dias antes do término do mandato. Inciso 1º. Nos casos de representação dos órgãos municipais e entidades de classe organizada pelos seus dirigentes. Nos casos dos representantes dos diretores, pais e alunos e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos. Inciso 3º. Nos casos representantes dos professores e servidores, pelas entidades sindicais da respectiva categoria. Inciso 4º, nos casos de representantes das organizações da sociedade civil, em processo eletivo. Parágrafo 6º. Para fins da representação referida do inciso 3º do parágrafo 1º desse artigo, da sociedade civil deverão atender as seguintes condições. Inciso 1º, se pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos no termo da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014. Inciso 2º, desenvolver atividade direcionada ao município de Nova Mamoré.
Inciso 3º, está em funcionamento ao mínimo de 1 ano, na data de sua publicação. Desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. Inciso 5º, não figurar como beneficiária de recurso fiscalizado pelo CACS, Fundeb, ou como contratada pela administração a título oneroso. Parágrafo 7º, na hipótese da inexistência de estudantes emancipados, no caso do inciso 6º do parágrafo 1º deste artigo, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. Parágrafo 8º, a indicação dos representantes dos pais e alunos, conforme previsto no inciso 3º do artigo 1º do parágrafo 1º, deverá ser feita em processo eletivo entre os membros da Associação de Pais, Mestre e Funcionário de todas as escolas do município. Parágrafo 9º, os representantes das escolas do campo, conforme previsto no inciso 5º do parágrafo 1º desse caput, será indicado pelos professores, diretores e servidores das escolas do campo, mediante processo eletivo específico. Parágrafo 10º, facultado às entidades com representação na composição do CACS Fundeb a realização de processo eletivo de forma remota, mediante o uso de tecnologia de mídia para a transmissão da sessão pela internet. Inciso 1º, deverá ser dada ampla publicidade ao fato. Inciso 2º, será lavrada a ata específica. Inciso 3º, o registro da sessão deverá ser gravado e arquivado. Inciso 4º, qualquer cidadão poderá ter acesso. Artigo 7º, ficam impedidos de integrar o CACS Fundeb os titulares dos cargos de prefeito, vice-prefeito ou secretários municipais ou órgão equivalente, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até 3º grau. Inciso 2º, o tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que preste serviço relacionado à administração ou ao controle interno do recurso do fundo, bem como o cônjuge e parentes consanguíneos, afins desses profissionais. Inciso 3º, estudantes que não sejam emancipados. Inciso 4º, responsável por alunos ou representante da sociedade civil. A linha A, que exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo. A linha B, prestem serviço terceirizado no âmbito do Poder Executivo. Parágrafo 1º, os conselheiros indicados deverão interagir o segmento social ou a categoria que representam e, em caso de deixarem de ocupar essa condição, depois de efetivados um novo membro, deverá ser indicado e nomeado para o Conselho. Artigo 8º. Os membros do CACS, observados os impedimentos previstos no artigo 7 desta lei, serão indicados na seguinte forma: pelo prefeito, quando se tratar do Executivo, pelo Conselho de Escolas, pelo CRES, por meio de processo seletivo, pelas entidades sindicais da respectiva categoria, pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de processo seletivo, amplamente divulgado. Parágrafo único. As indicações dos conselheiros ocorrerão com antecedência. Artigo 9º. Compete ao Poder Executivo designar por meio de portaria específica os integrantes, membros titulares e suplentes dos CACs, em conformidade com as indicações referidas no artigo 6º dessa lei, para um mandato de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Artigo 10º da suplência. Capítulo 3º esse. Artigo 10º. O suplente substituirá o representante titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos. Inciso 1º. Desligamento por motivo particular. Inciso 2º. Situação de impedimento previsto no artigo 7º desta lei. Inciso 3º. Por rompimento do vínculo de que trata o artigo 3º dessa lei. Inciso 4º. Por falecimento. Inciso 5º. Por deliberação justificada do segmento representado. Inciso 6º. Licença a gestante ou adotante. Inciso 7º, licença para tratamento de saúde. Inciso 8º, outros motivos com revisão no regimento interno. Parágrafo 1º, na hipótese de o suplente enquadrar-se nas situações de afastamento definitivo previsto no caput desse artigo, o novo suplente deverá ser indicado. Parágrafo 2º, se o titular e o suplente se enquadram simultaneamente nas situações de afastamento definitivo previsto no caput desse artigo, deverá ser indicado novo conselheiro. Parágrafo 3º. O mandato do conselheiro nomeado para substituir o membro que tenha se afastado antes do final do mandato terá início na data da publicação do ato de sua nomeação. Estenderá até a data do término do mandato vigente do Conselho. Capítulo 4. Dos dirigentes e atuação dos conselhos. Artigo 1º. O presidente e o vice-presidente do CAC serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado.
Parágrafo único. São impedidos de ocupar as funções no caput desse artigo os representantes do Poder Executivo Municipal, gestor do recurso do fundo no colegiado. Artigo 12º. Artigo 12. Na hipótese que o presidente e o conselho do Fundeb renunciar à presidência ou por algum motivo dela se afastar em caráter definitivo antes do final do mandato, caberá ao colegiado decidir. Inciso 1º, pela efetivação do vice-presidente como presidente do conselho, como a consequente indicação de outro membro para ocupar o cargo de vice-presidente. Inciso 2º, pela designação de novo presidente do conselho, assegurando a continuidade do vice-presidente até o final de seu mandato. Parágrafo 1º, na hipótese do vice-presidente renunciar ou por algum motivo se afastar ao conselho em caráter definitivo antes do final do mandato, o seu substitutivo será eleito pelos conselheiros. Parágrafo 2º, nas mudanças de mandato do conselho deverá realizar-se processo de transição em reunião com membros do conselho para a transferência de documentos e informações de interesse do conselho. Artigo 3º, os mandatos dos membros do conselho do Fundeb serão de 4 anos, vedada a recondução para o próximo, iniciarão-se em 1º de janeiro do 3º ano de mandato do prefeito municipal. Artigo 13º, a atuação dos membros do CACS Fundeb não será remunerada. Inciso 2º, será considerada atividade de relevância e interesse social. Inciso 3º, assegura a isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas. Inciso 4º, será considerada dia de efetivo exercício dos representantes de professores, diretores e servidores das escolas. Inciso 5º, veda no caso dos conselheiros, representantes, professores, diretores ou servidores das escolas. A linha A exoneração de ofício de demissão do cargo ou emprego será sem justa causa ou transferência involuntária. A linha B, o afastamento involuntário injustificado. A linha inciso 6, veda no caso dos conselheiros, representantes dos estudantes em atividade do conselho no curso do mandato, atribuições de falta injustificada nas atividades escolares. Artigo 14º, a nomeação dos membros do Conselheiro do Fundeb será oficializada até 31 de março de 2021. Os mandatos conselheiros do CAC nomeados, esse artigo especialmente, será vigente até 31 de dezembro de 2022. Artigo 5º, a partir de 1º de janeiro do 3º mandato do prefeito, o mandato dos membros do CAC será de 4 anos, vedada a recondução. Artigo 6º, as reuniões do CACS Fundeb serão realizadas na prioridade definida pelo regimento interno, extraordinariamente quando convocado pelo presidente ou por maioria dos seus membros. As reuniões serão realizadas em primeira convocação com maioria simples. As deliberações serão aprovadas pela maioria dos seus membros presentes. Artigo 17. O sítio na internet contém informações e atualizações sobre a composição e o funcionamento do CACS. Nome dos conselheiros, correio eletrônico ou outro canal de contato, ata das reuniões, dos relatórios e pareceres, outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 18º. Caberá ao Poder Executivo, com vista à execução, empreende suas competências do CACS, assegurar infraestrutura, condições de materiais e equipamentos, profissional de apoio. Artigo 19. O regimento interno do CACS deverá ser atualizado e aprovado no prazo de 30 dias após a posse dos conselheiros. Artigo 20. Para o ano 2021, poderão ser disponibilizadas para aquisição dos responsáveis dos estudantes uniformes sem o brasão da Prefeitura do município de Nova Amoré, se constatada a dificuldade na produção em razão da crise vivenciada em âmbito municipal. Artigo 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal 563 de 2007. Marcelo Brasileiro Shoa, protocolado no dia 29/3, às 13h20, na Câmara Municipal. Essa matéria, só para esclarecer, como ela chegou com muita urgência, foi lido aqui no começo, a nota pública da Undime, que os municípios com o novo Fundeb precisam ter essa nova legislação, que ela já vem um padrão, que os municípios só se adequam a ela, ou seja, ela trata só do conselho, de funcionamento, de formas. O município tem que promulgar, tem que lançar essa lei até dia 31 de março, depois de amanhã, para poder instituir e receber os repasses do Fundeb a partir daí. A lei veda qualquer vigência de outro prazo, porque foi uma emenda constitucional a 108, que foi promulgada uma lei regulamentando no dia 25 de dezembro do ano passado. E a maioria dos municípios não se atentaram a isso, até as suas organizações não se atentaram, e a Undime mandou essa carta de recomendação
ao município na sexta-feira. Como sexta e sábado e domingo não se trabalha, fizeram toda essa movimentação com o modelo que já se veio. Portanto, essa é uma matéria de extrema necessidade para o funcionamento do nosso município referente à educação, não vai infringir nada, apenas dar mecanismo para se criar o conselho que vai regulamentar e gerir o CACS no nosso município. Então, por isso que a gente leu toda a matéria na íntegra, que não deu tempo de passar para todos, e a matéria está aberta para a gente discutir. Temos um professor aqui, também vereador, que possa contribuir a necessidade da gente votar essa matéria hoje. Vereador Boa noite, presidente. Com a palavra, vereador Benício. Só contribuindo aí com essa questão desse projeto, como se trata de um projeto de urgência, a questão mais aí é para a criação do Conselho do Fundeb, né? Sabendo que o Conselho que fiscaliza, né, todo o dinheiro do Fundeb, a questão de todo o dinheiro que vem da educação. A questão de pagamento, professores, de licitações, de tudo aquilo que é incluído aí nesse recurso. Então, hoje são 29, né? Então, eu peço até novos colegas vereadores que, na verdade, esse projeto tinha sido discutido, mas a questão da criação do conselho, né? O que eu vejo é só nessa criação desse conselho que realmente tem que ser com muita transparência, né? Mas acredito que a nossa secretária de Educação vai estar aí trabalhando com todo esse pessoal das entidades, sociedades, escola, que conforme diz a lei. Então, eu acredito que todos os colegas, de acordo, nós votamos aí para não atrapalhar, né, até questão de pagamentos e de funcionários, professores e servidores da educação. Eu achei estranho porque se a mudança da lei ocorreu no dia 25 de dezembro do ano passado e ela chega com 2 dias, na verdade nem 2 dias, que a sessão já hoje não tem mais tempo de ninguém nem mesmo ler, né? Eu queria saber onde é que foi a falha aí, por que demorou tanto a chegar à Câmara Municipal para que pudesse, pelo menos, os vereadores tomar mais conhecimento. Eu achei que demorou bastante, não sei se foi da Undime, se foi do próprio Ministério da Educação, se foi da Secretaria Municipal de Educação, mas eu achei que demorou bastante. O que eu vejo aí, o vereador Claudemir, que realmente tudo novo, né, a lei nova, e o pessoal pensou que poderia seguir a mesma lei anterior, e faltou realmente aí o executivo, né, se atentar para isso, né. Como foi notificado aí na sexta-feira, mandou essa carta, aí que eles foram se atentar, e até porque estava vencendo o prazo aí da criação do conselho. Eu creio que a secretária já tinha feito algumas reuniões já para criar esse conselho aí, que é o Conselho do Fundeb. Então ele já tramitou no setor, então. É porque é assim, deixa eu tentar esclarecer pelo que eu peguei de informação da Undime. Todos os municípios já têm uma lei do Fundeb, que a nossa é, né, antiga. O que acontece? Eles entendiam até então que essa lei poderia estar em vigor, mas essa lei regulamentou o antigo Fundeb, que a PEC criou um novo. Então, tanto que a nossa é a 563, ela trata do CACS. Só que eles não aceitam a antiga, que regulamenta o antigo Fundeb. Então, muitos municípios, na sua grande maioria, e até as entidades que representam, estavam com esse entendimento. Quando eles se atentaram lá que no artigo 42, a nova lei diz que não, tem que criar uma nova lei. Então, essa lei é praticamente a nossa antiga, só que tem que ser uma nova lei posterior à promulgação da PEC, a emenda constitucional 108. Né? Então, aí houve esse lapso, porque nós já temos um conselho, mas a lei ela precisa ser reformulada para lançar no sistema com data após a aprovação, promulgação, quer dizer,
da PEC que se tornou a emenda constitucional 108. Não sei se deu para entender um pouco. Deu para entender, Claudio Mir, Vossa Excelência? Um pouquinho? Ok. Ok. Assim, a gente leu todo esse projeto aqui, mesmo chegando em cima, a gente encontrou só uma falha nele de... Deixa eu fechar o microfone do Zé Carlos aqui, tá dando eco, Zé Carlos, que nós estamos perto. Fecha, por favor. Aqui no artigo... Está repetido, no artigo 12, o parágrafo 3º é o mesmo que está no artigo 15. Então, acho que foi na hora de digitar e a gente pegou o modelo que veio e a gente encontrou essa falha. Mas, devido à urgência, é a mesma informação que está aqui no artigo 3º, que é os mandatos dos membros do Conselho do Fundeb serão de 4 anos, vedada a recondução para o próximo. Iniciarão-se em 1º de janeiro do 3º ano do mandato do prefeito municipal. Aí vamos lá para o artigo 15. A partir de 1º de janeiro do 3º ano do mandato do prefeito, o mandato dos membros do CACS será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Então, é praticamente a mesma escrita, então só esse lápis que a gente deveria suprimir o parágrafo 3º, porque nós já temos no artigo 15 a mesma informação. O restante, o que a gente viu de modelo que tem de padronização, está idêntico com o que tem a nível nacional. Então, se os novos... Correto? Na lei anterior, existia a participação do Poder Legislativo? Não. O Legislativo ele pode participar só como ouvinte, não como membro, entendeu? Nesse não cita, né? Os conselhos, eles vedam algumas partes, principalmente do Fundeb, o Legislativo participar. A gente pode ir lá como ouvinte, o convidado, essas questões. Alguma dúvida mais, gente? Tudo esclarecido? Uhum. Se tiver todos concordados, a gente fazer a votação dessa matéria, a gente vai encaminhar. Se não ver, sim, presidente. Vamos botar para frente aí. Então nós vamos fazer só justificando o vereador Abílio está com a mãe doente, não está participando. A gente vai fazer a chamada nominal, os vereadores. Então a gente recomenda a aprovação com a supressão do artigo 3º, o parágrafo 3º, desculpa. Deixa eu pegar aqui, do artigo 12, porque já tem no artigo 15, então fica repetitivo, tá? Só a supressão do artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 12. Então vamos suprimir só o parágrafo 3º do artigo 12, porque tem aqui no 15 a mesma escrita que não vai prejudicar o projeto, só vai ficar melhor, mas não vai ficar aquela lei repetitiva como se a gente não tivesse acompanhado, tá bom? Eu vou fazer a chamada nominal com os vereadores presentes na sessão plenária virtual. Vereador Binair, está presente? Está fechado o seu microfone, Binair. Conseguiu abrir? Ele deve estar com problema de internet. Tá caindo. Vereador Binair, está nos escutando, vereador Binair? Dá um sinal de joia. Você vota sim ou não? Vota sim no projeto? Então, vereador Binair está com a internet, votou sim. Vereador Claudio Mir. Sim. Vereador Denísio. Sim. Vereador Fábio. Sim, presidente. Vereador Célio. Sim. Vereador Jair. Sim, presidente. Apesar de ter perdido a conexão com a internet, mas voto sim. Vereador José Carlos. Vota sim, presidente. Vossa Excelência, o vereador Juvenil. Internet Juvenil acho que caiu. Vereador Juvenil se encontra?
Vossa Excelência, vereador Marcos Henrique. Sim, presidente. Vereador Nilson não está presente na sessão por motivo da saúde da sua mãe, justificando a sua não participação na sessão. Projeto aprovado, amanhã será encaminhado para o Executivo. Passaremos agora, então, para explicação pessoal. Palavra dada aos vereadores inscritos no livro especial, com direito a 5 minutos sem a parte. Algum vereador deseja utilizar a palavra? André. Oi, Juvenil. A internet voltou, voto sim. Tá certo, vereador. Algum vereador deseja utilizar os 5 minutos sem a parte? Vereador José Carlos. Eu queria ressaltar alguns pontos. A gente faz o acompanhamento nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e a gente vê muitas pessoas reclamando. Eu tive algumas reclamações, fala de algumas pessoas a respeito do oxigênio. E mais do que justo a gente dizer para essas pessoas que usam o oxigênio nas oficinas mecânicas, outros usam, tem o Marcão do Peixe que usa na piscicultura, mais outras pessoas que têm laboratórios de alevinos. Gente, essa causa não é uma causa própria do município, onde se faz essa demanda diminuir quando se fala de oxigênio. Eu acredito que o Brasil está trabalhando hoje para suprir as necessidades dos hospitais, das clínicas, dos prontos-socorros com o oxigênio. Não é o município de Nova Mamoré que está travando essa demanda chegar ao município, né? A gente tem que ver que até o próprio município hoje ele está pegando oxigênio, quer dizer, ele está pegando, não, ele pega o oxigênio vindo de outros estados. Simplesmente a empresa que entrega, normalmente ela está tendo dificuldade de conseguir esse oxigênio por a demanda ter crescido demais. Então fica aqui registrado para dar maior comunidade a essas pessoas, porque normalmente o que parece que está sendo exposto no grupo que é o município que trava, mas não é, gente. Isso aí é uma coisa de Brasil, isso aí é uma coisa de Estado, e não é o município de Nova Mamoré que resolve essa questão. O município tem que se preocupar hoje com o hospital municipal. Questão da mecânica, das piscicultura, está com dificuldade, e eu acredito que não é agora que vai resolver tão rápido, porque o oxigênio hoje, essa semana a gente estava em Porto Velho, a Força Aérea estava chegando com a carga de oxigênio para o estado de Rondônia, chegando ao município de Porto Velho, né, na capital, e ali ia encaminhar aos municípios mais próximos. Então fica aqui registrado que não é o município de Nova Mamoré que está suprindo toda essa demanda. Não tem como resolver o problema dos senhores no momento. A gente pode até estar buscando alguns conhecimentos sobre essas demandas, mas está complicado quando se trata de oxigênio. Obrigado. Obrigado pelas palavras, Vossa Excelência. Algum vereador mais deseja utilizar os 5 minutos? Eu vou usar 2 minutinhos, presidente. Primeiro, para falar sobre o tapa-buracos, a operação tapa-buracos, que a população vem reclamando bastante. A malha asfáltica de Nova Mamoré está muito comprometida, a buraqueira está insuportável. Eu conversei com o prefeito, ele disse que o processo de aquisição de massa asfáltica para fazer a manutenção já está em andamento, e tão logo conclua, a prefeitura estará fazendo todos os reparos dessa buraqueira que está aí na cidade. A segunda, eu queria conclamar aos companheiros vereadores para que nós possamos conversar com o Executivo, talvez até oficializar, para que a prefeitura estabeleça uma data para iniciar o trabalho de recuperação da iluminação pública
ou instalação da iluminação pública. Eu sei que todos os vereadores estão sendo cobrados, inclusive os da zona rural também, porque tem eleitores, familiares aqui na cidade, e é uma cobrança que vem sendo feita a todos nós diariamente, do presidente ao vereador Abneir, que está lá em Jacinópolis. Então, assim, eu acho que deveria a prefeitura informar aos vereadores como é que está o processo de aquisição dos demais itens que compõem a iluminação pública. Uma hora é o bocal, outra hora é o relé, outra hora é a base de relé, e a gente precisava saber quando é que vai iniciar esse trabalho, porque a população está pagando a COSIP, que é a contribuição social da iluminação pública, e não está tendo esse benefício. Então eu vejo que é o momento da gente realmente já acelerar esse processo, né? Nós já estamos aí entrando em abril, eu acho que é o momento da gente ter uma resposta do Executivo quando é que inicia. É só isso. Algum mais vereador deseja utilizar os 5 minutos? Sem a parte? Vou usar, presidente. Pegar carona aqui na fala do vereador Claudio Mir. Realmente, principalmente nós que somos aqui da zona urbana, né, Claudio Mir? Estamos sendo muito cobrados em relação à questão mais da iluminação como da buraqueira que está nesses asfaltos, né? Porque as pessoas ainda conseguem entender por questão da chuva, né, do período chuvoso, mas assim, a questão da iluminação a gente está sendo muito cobrado e foi muito bem colocado essa tua citação aí, para que a gente tome conhecimento, né, de como está o andamento dessa situação da iluminação para a gente estar passando para a população, porque as cobranças são inúmeras, viu? E é só isso mesmo. Obrigado aí a todas as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, obrigado aí ao senhor presidente pelos trabalhos e os vereadores aí, que Deus abençoe a vida de cada um. Essas são minhas palavras. Algum mais vereador deseja utilizar os 5 minutos sem a parte? Não tendo ninguém mais inscrito, na explicação pessoal, passaremos para o encerramento. Nada mais havendo a ser deliberado, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Mamoré, declaro encerrada a 7ª sessão ordinária virtual da Câmara Municipal de Nova Mamoré, referente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura, realizado no dia 29 de março de 2021.